Bom, pessoal, esse aqui é um vídeo que eu vou gravar para o pessoal do segundo ano que não conseguiu assistir a aula que eu transmiti daqui, que não era o dia, né? E vou apresentar um pouquinho dos procedimentos que a gente faz dentro do laboratório de materiais para analisar um material metálico. Essa aula aqui, ó, seria a primeira prática do curso, se a gente não tivesse na situação atual. Então eu vou dar uma apresentada no laboratório, mas está meio bagunçado porque a gente está em transição, então tem coisas que não são do laboratório de materiais e está guardado aqui dentro. Então, a visão geral, o foco também está meio ruim, eu estou só com o celular e sem ninguém para me ajudar. Então, ó, entrada no laboratório, as máquinas estão dispostas numa sequência que vocês vão ver que é bem útil. Essa máquina aqui é aleatória, é uma serra, essa aqui é uma dobradeira, também não deveria estar nesse laboratório. Os armáriozinhos, bancadas de pneumática, que vai ter laboratório próprio. E ali um computador para a gente fazer algumas análises. Aqui uns cilindros de gás também, que é de fabricação. E uma mesa, uma bagunça que também ela é usada para aula. Mas vamos esquecer. Então é o seguinte, quando a gente vai analisar um material, por exemplo, eu não vou fazer nada aqui, então imagina que eu quero analisar esse material aqui. Para eu olhar ele no microscópio, já vou adiantar, ó, olha o tamanhozinho das amostras. São pequenas. A gente não consegue levar e preparar. Esse material é considerado pequeno, mas ele para um microscópio ele é muito grande. Então a gente nunca analisa um material no seu todo. A gente analisa uma amostra dele. Vai lá, retira, corta um pedaço, retira da própria fundição, faz uma pequena amostra. Só que a gente ainda tem que preparar, transformar ele numa coisa menor ainda. Espero que minha cara esteja pegando direito no vídeo. Então, o primeiro procedimento que a gente faz é fazer a amostra em si, né? Então a gente vem para essa máquina aqui, que é uma cortadora metalográfica. É simplesmente alguma coisa que a gente vai particionar o metal. Então ela é composta da parte de cima dela, onde está o motor, e o disco que faz o corte. E aqui embaixo ela tem um reservatório com uma bomba que tem um óleo refrigerante dentro dela, que é misturado. Esse óleo sobe pelo cano e vai ser jogado lá dentro. Então como é que a gente opera ela? A gente abre essa tampa de produção, ela não funciona se a tampa não estiver fechada. Ela tem um disco, parece um policorte. Funciona igualzinho um policorte. Como que a gente faz? A gente pega a amostra, tem esse sistema aqui de travamento, ó. Já tem até uma lá dentro ali para ter uma ideia. A gente coloca a peça aqui, tem onde o disco passa, então você consegue ter uma medida mais ou menos do tamanho que você quer que sua amostra fique. Aí você vai lá prensar para não ficar solto, né? Correr. A gente fecha a máquina. Aí a gente liga a bomba. Não vou fazer isso agora. Liga a bomba, liga o disco. Vai ter uma luz para você ver. E a gente suavemente vai descer nessa alavanca aqui. Isso vai levando a amostra em contra ao disco. Aí tem um faisqueiro. Aí quando acabar as faíscas e aliviar a pressão, a gente já sentiu um pouquinho de prática. Você vai sentir que a amostra terminou de ser cortada. Terminou de ser cortada, você vai lá, desliga a máquina, abre. Se você abrir a tampa, ela já desliga, mas se você não desligar antes, você vai levar um banho de líquido, porque aquela mangueira ela vem aqui, ó, e joga nesses bicos aqui para esfriar o disco, esfriar a amostra, para não acontecer nenhuma transformação por causa da temperatura e também você poder manipular mais fácil. Aí vai sair mais ou menos assim, uma amostra. O problema é que a gente precisa que as superfícies, o microscópio, o foco dele é muito sensível. Então se você deslocar a amostra, vou pegar uma caneta aqui. Se você colocar uma amostra no microscópio que os dois lados não estão paralelos, quando você for focalizar, tem que arranjar um espaço na lousa aqui, faz muito tempo que está escrito, não está querendo sair. Quando você corta uma amostra, você quer que a amostra fique paralela.
um lado ao outro. É que esses dois lados ficam paralelos. Porque a lente do microscópio, esse lado seja paralelo a esse. Porque a lente do microscópio ela passa aqui em cima e ela tem uma distância onde ela consegue focalizar. Se não tiver paralelo, por exemplo, eu consigo focalizar bem nesse ponto aqui, eu ajeito. No momento que eu quiser olhar para cá na amostra, ela já está fora da distância, ela está muito perto, eu não vou conseguir enxergar. Para cá vai ficar muito longe desse meu ponto focal, não vou conseguir localizar. Então eu tenho que ter os dois lados paralelos. E muitas vezes no corte, você não consegue isso. Aí a gente parte para o segundo procedimento, que a gente chama de embutir a amostra. Como que acontece esse embutimento? Tem essas máquinas aqui. São chamadas de, como a gente vai embutir, ela é uma embutidora metalográfica. Então, como é que ela funciona? A gente tem um espaço aqui dentro, onde tem uma base que é bem plana. A gente põe a amostra no local aqui. Deixa eu ligar ela, porque senão vai voltar. E a gente aperta um botão aqui, ó, o botão de alívio de pressão, no caso, desse tipo de máquina, tem máquinas diferentes. E ele recolhe a amostra. E na tampa, cadê a tampa? Tem uma outra peça igual àquela da base. Também as duas são paralelas entre si. Essa também é bem lisa. Aí a gente coloca um pó, que é um pó à base de que é baquelite. Baquelite com alguns reforços. Vou pegar aqui. É difícil filmar sozinho, gente. Ele é um pozinho. A gente põe lá até cobrir a amostra e põe mais ou menos o dobro da altura, porque a gente vai derreter esse pó. A gente vai colocar o pó lá dentro. Não vou colocar agora, para depois vai dar trabalho, eu não vou embutir isso aqui. E a gente fecha a tampa. Baquelite. Você consegue fechar com uma mão só aqui. A gente fecha essa tampa com a amostra lá dentro e cheio de pó de baquelite. Baquelite é igual esse material aqui, ó. Aquele do cabo da panela, ele aguenta alta temperatura e não queima. Você consegue moldar ele uma vez só porque ele é um polímero da classe dos termofixos. Você moldou, ele reagiu uma vez na vida, você não consegue mais derreter ele e remoldar. Por isso que é usado em cabo de panela, porque não derrete. Se você tiver uma panela aí que aquele cabo preto derreteu, é porque não é baquelite, você foi enganado. Então a gente vai lá, essa máquina, ela está medindo a temperatura aqui, você aciona ela, ela começa a aquecer. Então para você moldar o baquelite, você tem que colocar a temperatura, vai chegar na casa ali de uns 160 graus. E essa alavanca aqui ajuda a subir aquela peça e gera uma pressão. Aí o baquelite vai derretendo e a gente vai corrigindo essa pressão aqui, ó. 100, 120 kg mais ou menos de pressão. Leva uns 10 a 15 minutos para fazer. E essa máquina ela tem um acesso de água, um acesso e um retorno da água. Ela, digamos que ela é automática, ela faz alguns processos sozinha. Quando dá o tempo de cura do baquelite, ela desliga as resistências dela, injeta água para resfriar para a gente poder manobrar. Aí quando o ciclo todo termina, a gente tira a pressão, abre a amostra, aí ela vai sair o que lá de dentro? Essa é uma peça mais ou menos assim, ó. Por que a gente embute? Para manter os dois lados paralelos, ó, um lado você vê que é o baquelite. Então qualquer diferença de altura que tinha, que eu mostrei antes, vai sumir, vai ficar paralelo com a face que eu encostei lá embaixo. Isso aqui é uma peça que já está há muito tempo aqui, por isso que ela está toda enferrujada, tá, gente? E além disso, quando você tem amostras muito pequenas, tipo essa daqui, ó, só o pontinho do meio,
Tá ruim de ver. Ah, tá do outro lado. Aqui foi uma amostra mal feita, não deu a altura do baquelite. É ruim de você segurar ela e manobrar, porque a gente tem que fazer outras coisas. Quais coisas? Quando a gente termina de cortar a amostra, imagina que esse círculo azul é aquela amostra que eu cortei e que eu embuti. Quando a gente corta ela lá no disco, ela faz um monte de riscos. Se eu olhar de lado no microscópio, é como se eu tivesse vales e depressões aqui em cima. Então isso aqui fica mudando a altura da peça. Eu fico perdendo o foco toda hora, eu não consigo ver nada. Depois eu vou explicar certinho como é que funciona o microscópio metalográfico e a diferença dele para um microscópio biológico. Então a gente tem que alisar essa parte aqui, deixar liso, tem que sumir esses riscos. E como que a gente faz? A gente vai lixar essas amostras. Tem uma lixagem que é manual e tem uma lixagem em máquina motorizada. Eu vou mostrar as duas para vocês, mas aluno tem que aprender a lixar manualmente. Então, se vocês puderem fazer uma prática esse ano ainda, a gente vai fazer uma lixagem manual. E a lixagem manual é feita nessas mesas aqui. É uma base de ferro fundido. Se eu não me engano é ferro fundido. Aí tem alguns apoios, em cima dela tem um vidro. Porque vidro a gente consegue fazer ele bem liso, bem plano, né? Sem ondulações, é que vai ajudar a gente a trabalhar. Aí tem uma grade por cima dela, essa no caso é uma translúcida transparente, mas tem de plástico preto, só muda a cor. O importante é ter divisões para facilitar o nosso trabalho. Aqui em cima esse caninho ele tem uns furos, que é ligado na água, e aqui atrás tem um retorno que está desligado no caso, para a água que descer aqui desse caninho e ir embora. Porque como a gente trabalha com lixas mais finas, faz um pó muito fino, eu preciso lavar essa lixa enquanto eu estou usando para ela continuar lixando. No caso aqui está faltando uma porque já foi retirada, mas a montagem normalmente é com as 4. E como é que a gente faz a lixagem? Bom, primeira coisa, escolher as lixas. A gente tem diferentes granulometrias de lixa, que a gente chama de grana da lixa. Então tem lixa lá, lixa 80, 120, 240, 1200, 2000. O que é essa numeração? Essa numeração ela fala quantos grãos por polegada quadrada essa lixa tem. Então quer dizer o seguinte, se eu tenho uma lixa 240, eu pegar um quadradinho de 1 polegada por 1 polegada dela e conseguir contar os grãos ali, na média vai ter uns 240 grãos. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, porque é uma média. Uma lixa 800 tem 800 grãos nesse quadradinho de 1 por 1. Uma lixa 3000 tem 3000 grãos. E qual que é a diferença disso? Bom, se eu tenho colocar só 240 grãos nesse espaço, eu posso colocar grãos maiores. Se eu tenho que colocar 3000 grãos, eu tenho que colocar grãos menores, senão não vai caber. Senão eu vou colocar um grão sobre o outro e não me adianta nada. Então a numeração da lixa funciona assim. Quanto menor o número, menos grãos, mais profundo e mais largo vai ser o risco. Então a gente chama que ela é mais grossa. Quanto menor o número, mais grossa. Quanto maior o número, mais fina a lixa. E a gente começa sempre pela lixa mais grossa e vai para mais fina. Por quê? Porque lá do corte os riscos são profundos. A lixa mais grossa tira o material mais rápido, mas não dá acabamento bom. E se você partir de uma lixa 240 e quiser ir lá para uma 1200 direto, você vai ter muito trabalho, porque os riscos da 240 são muito profundos para 1200. Como é que é a sequência? A gente aqui com aço começa mais ou menos uma lixa 240. Uma regra boa para você seguir é aumentar a lixa de 50% em 50%. Então 240 mais 50% daria 320. A gente não tem uma lixa 360, desculpa. A gente nunca achei uma lixa 360, mas eu achei 320. Então vou lá, 240, 320. As próximas são 400 e 600. 600 é quase o dobro. 400 é melhor, então uma lixa 400. Da 400 mais 50% 600. Da 600 eu vou para 800, porque eu não vou encontrar 900. Da 800 eu vou para 1200 e vou indo de acordo com o trabalho, com o que eu precisar. Eu vou fazendo isso. E tem uma maneira correta de você lixar. Eu só vou ver como é que está minha cara na hora que eu for editar o vídeo, porque eu nem sei se eu estou conseguindo me centrar. Então, por exemplo, voltar lá no quadro. Por exemplo, eu saí lá
do corte metalográfico, da cortadeira metalográfica, e fui para o embutimento e estou vendo esses riscos. Se eu começar a lixar, passar a peça nesse sentido, vai e vem, que é o que eu vou fazer, eu não fico girando lá não. Eu vou fazer riscos quase no mesmo sentido que estava a minha amostra, porque eu sempre vou usar isso aqui num sentido só. Se eu tenho um risco num sentido e faço o risco no outro sentido, eu nunca vou saber quando eu sumir com esses riscos da máquina, da cortadora metalográfica, e estou com um risco só da lixa. Então o que você vai fazer? Você vai olhar a posição dos riscos e fazer a lixagem a 90 graus dele. Então eu vou começar a lixar, vou começar a fazer novos riscos nesse sentido. E vou olhando a amostra. Quando a amostra tiver risco só num sentido, porque aqui está tudo cruzado, quando tiver só num sentido, quer dizer que os primeiros riscos eu retirei e ficou só os riscos da lixa. Quando eu for passar para a próxima lixa, eu vou girar essa peça 90 graus, vou fazer isso aqui com ela, e vou começar a lixar nesse sentido, até ficar só no sentido de lixamento. É assim que eu determino se eu passo de uma lixa para outra. Depois eu viro de novo e vou fazendo isso, até conseguir sempre apagar os riscos da lixa anterior. Então como é que é? Eu vou olhar a amostra. Essa aqui não dá pra ver porque ela já passou pelo processo, já enferrujou e tudo mais. Mas por exemplo, eu tô vendo que os riscos estão aqui horizontais. Aí eu vou na primeira lixa, riscos horizontais, eu vou na primeira lixa e simplesmente, virei aqui. E aí você pode lixar. Você vai lixar sempre para cima e para baixo. Essa guia aqui até te ajuda. Mas é o seguinte, a nossa mão, ela não é tão firme. Então quando você empurra, normalmente você faz mais pressão na frente. Quando você puxa, você faz mais pressão atrás. Se você empurrar com força e puxar com força, você vai começar a baular essa amostra. Então o meio vai ficar alto, vai até aparecer um vinco no meio da amostra e as laterais vão ficar mais baixas. A gente vai perder o paralelismo. Então, ou você só empurra a lixa, a amostra na lixa, ou você só puxa. Isso vai garantir que a superfície fique plana, sem quinas na superfície. Aí eu vou lixando, 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 vai descendo água, aí eu vou olhando. Bom, ainda tem um pouquinho de risco na horizontal. Volto na mesma posição e vou. Olha, agora só tem disco na horizontal, na vertical, que foi o sentido que eu lixei. Aí da 240 eu vou passar para 320. Pego essa peça, giro ela 90 graus. Deixa eu fazer um cisco aqui que eu acho que vai dar pra ver. Tem que fazer com água isso aqui, tá, gente? Ó, vai ficando pó. Olha o pó de ferrugem ficando lá. É só pra riscar pra ver se dá pra ver o cisco. Vamos ver uma posição. Tentar focar aqui. Não sei se vai dar pra vocês conseguirem ver no reflexo. Ó. Você consegue ver os riscos dela. Então eu pego esses riscos, giro 90 graus. Deito aqui e vou para a próxima lixa com água correndo. Aí eu lixo e vou lixando e vou olhando. Tem risco horizontal ainda. Não sei se tem, que eu também não estou conseguindo ver. Volto lá e vai até ter só risco na vertical. Viro para a próxima e vou. Vocês vão ver que quanto você vai passando de uma lixa para outra, você vai precisar lixar menos, porque os riscos são menos profundos, eles sobem mais rápido. Então você tem que sempre observando. Aí você vai chegar na última lixa, vai ficar quase um espelho, ó, tá refletindo bem, né? Mas tá com muito risco. Não é isso que a gente quer. Na última quase não vai aparecer risco. Mas mesmo assim, você chega numa lixa 800, 1200, quando você olha no microscópio, nosso microscópio aqui aumenta no mínimo 50 vezes. E no máximo 800 vezes. São riscos muito grandes. Então a gente vai para... Deixa eu já mostrar para vocês, porque a gente vai para a última etapa do processo. Esse lixamento, ele pode ser feito nessas máquinas aqui, ó, que são politriz lixadeira metalográfica. Ela tem um disco que gira quando você liga o motor. Quando você liga o motor, esse disco gira. Eu não vou ligar nenhum agora. E tem essa saída da água, que a água bate aqui, tira o pó da lixa, joga para a lateral, vai cair numa calha aqui, ó, tem um ralinho ali, aí a gente joga isso no sistema de água que vai captar isso daí. E você pode colocar tanto uma lixa, ó, isso aqui é uma lixa,
O mesmo material daquelas lixas lá, só que ela foi cortada redonda. Essa é a diferença. Lá a gente cortou em tira. Ou então você põe um pano que normalmente é um feltro. Aí tem várias granulometrias de feltro. Tem feltro mais grosso, feltro mais fino. Pra quê? Pra gente dar um polimento. A gente transforma esse material praticamente no espelho. E o que a gente usa? E o que a gente usa para dar esse polimento? A gente usa um negócio chamado, vou virar aqui para vocês, alumina. Alumina em suspensão, ela está dentro de um líquido. Isso aqui é um pó de óxido de alumínio. Ele tem granulometrias diferentes. Ele pode ter 1 micron, 0,3 microns ou 0,05 microns. O que é essa medida? É um pó. Um pó de 1 micron. Se você pegar cada grãozinho dele, focaliza. Se você pegar cada grãozinho dele e medir e fizer uma média, ele vai ter um diâmetro médio de mais ou menos 1 micron. De 1 micron na média, né? Então a gente joga esse líquido aqui com o disco girando, pega a nossa amostra, coloca aqui e vai deixando ela, é como se fosse uma lixa ultra fina. Aí a gente vai, se a gente deixar parada a amostra aqui, ela vai fazer marcas do polimento. Então a gente fica girando ela 90 graus aqui e vai olhando. Passa uma água que vai ficar esbranquiçado por causa do alumínio, passa uma água e vai vendo. Quando não tiver mais nenhum risco, tiver um espelho, se conseguir ver teu olho aqui, já deve estar bom. Aí a gente vai conferir no microscópio, se precisar a gente volta e vai fazendo esse procedimento, até a gente olhar no microscópio e não ter nenhum risco. Aí o que a gente vai conseguir ver no microscópio? Esse microscópio aqui, ele tem uma câmera, né? Então ele joga a imagem ali pro computador. Ele joga aqui na tela do computador, aí tem um programa aqui, que a gente usa o ES Capture, porque eu estou no Brasil, então eu vou falar Capture. Enquanto liga eu vou explicar. Isso aqui é um microscópio, ó. Ele tem as lentes objetivas, tem esse nome porque ela fica perto do objeto que você vai olhar. E tem as lentes oculares, por que chama oculares? Porque você enfia seu olho ali e óculo tem a ver com o olho. Ele tem uma lâmpada aqui dentro que manda a luz por uma sequência de lentes aqui, obturadores. Essa luz desce, deixa eu abaixar um pouquinho aqui a mesa. Essa luz desce pela objetiva, bate na nossa amostra. Não sei se vocês estão conseguindo ver uma luzinha amarela ali, ó. Olha lá. Bate na amostra, reflete e volta pela objetiva. Aí com o sistema de espelhos que tem aqui dentro, ou você direciona para o ocular, ou você direciona para a câmera. Aí a nossa ocular e a câmera, elas têm um aumento de 10 vezes. Então ela aumenta a imagem que chega nela 10 vezes. E as nossas objetivas, por exemplo, temos aqui, ó, a vermelhinha é que está por trás. Ela está marcada vezes 5. A amarela vezes 10. Essa aqui preta 20. Essa aqui 40. E essa daqui 80. Então você pega esse número, multiplica por esse, a gente tem aumento. Então 80 vezes 10 aumenta 800 vezes. 5 vezes, que é o máximo. 5 vezes 10 aumenta 50 vezes, que é o mínimo que a gente consegue aumentar da amostra. Aí ele tem aqui um sisteminha de lentes. Aí a luz pode vir amarela, azul, sem lente nenhuma, translúcida para tirar um pouco a intensidade da luz, e verde, que está manchado com fungo. Eu tenho que limpar isso aqui depois. Dependendo do material, é bom você trocar a luz, porque dá um contraste melhor para você observar. Então, uma coisa... Ah, tem um fio aqui, tá balançando esse microscópio. Pronto, agora tá na base. Agora já não balança tanto. Então a gente pega aquela amostra, ó. Agora mudou a luzinha para azul porque eu mudei a lente lá. Então
azul, branca, era para ser verde, sem filtro e assim por diante. Acho que aqui é sem filtro. E a gente tem uma regulagem de altura que mexe na mesa, que vai dar que a gente ajusta o foco por aqui. Aí tem um ajuste mais rápido e um ajuste bem fino. Você pode girar por fora ou por dentro, que é um ajuste mais fino, a mesa move mais devagar. E tem essas duas hastes, que faz deslocamento vertical e deslocamento horizontal para a gente poder fazer a varredura. Qual que é a diferença do microscópio biológico? O microscópio biológico, a luz vem por baixo dele, atravessa a amostra e entra no objetivo. Só que são materiais bem finos, que quando você corta os materiais biológicos, eles ficam finos o suficiente para a luz atravessar. No caso do metal, mesmo metal muito fino, ele não deixa a luz atravessar. A não ser quando você faz um revestimento de ouro no capacete de um astronauta lá, que você tem uma espessura mínima, você conta o número de átomos na espessura e a luz consegue atravessar. O capacete de astronauta é douradinho porque tem uma camada de ouro para filtrar a luz e não deixar a luz do espaço cegar o astronauta, só por curiosidade. Sabe? Então aqui é o programa. Não estou vendo nada, por quê? Porque eu estou totalmente fora do foco. Então eu vou tentar ajeitar o foco para ver se a gente vai... Eu peguei aquela amostra que a gente estava... Não foi aquela, essa aqui. Que a gente estava brincando de preparar. A gente só vai conseguir ver riscos aqui. Olha lá. Está começando a chegar perto do foco. Ó. Aí eu vou ajustando. Olha lá. O que a gente está vendo aqui é só riscos. Ó. Então como ela tá bem paralela, o fundo com a superfície, eu consigo focar. Então eu consigo andar, ó, sem perder o foco. Aqui vocês não vão ver nada, eu vou mostrar uma imagem de uma amostra preparada que dá para ver os componentes da estrutura do material. Então, ó, aí quando eu mudo a lente, por exemplo, de 50 para 100 vezes, eu perco o foco. Aí eu só arranjo o foco novamente e vou acompanhando, porque elas têm alturas diferentes, então você tem que ajustar o foco mesmo. Ó. Olha lá. Agora eu consigo ver que tem mais risco ainda na amostra. Essas partes escuras aí é ferrugem, tá, gente? Ó. Vamos ajustar o foco, ó. Aumentei 200 vezes, 400 vezes. Os riscos, eles fazem com que a luz reflita em direções diferentes, por isso a gente não consegue ver se a amostra estiver riscada. Ó. Já fica até difícil de focar, porque tem risco alto e risco baixo. Não consigo nem dar um foco direito aqui. Ó. Por isso que tem que estar bem plana, bem polida a superfície. Só que uma coisa, se você polir a superfície, vai ficar um espelho. Se eu colocar a amostra simplesmente polida no microscópio, eu só vou ver um clarão branco, porque fica o espelho perfeito. Antes, a gente olha primeiro aqui para ver se está um espelho perfeito, se não tem risco, aí a gente para o polimento. Aí a gente tem que fazer um procedimento que a gente chama de revelação. Tem que usar um produto químico, que assim, são materiais polifásicos. Tem fases diferentes, por exemplo, o ferro tem ferrita e cementita. Então a gente usa um material que corroa uma das duas, para aí uma delas ficar escura, porque ela vai ficar mais baixa, a luz vai refletir para outro lugar em vez de voltar para o objetivo e vai aparecer como escuro. E a que não foi atacada vai ficar refletida, a gente vai ver uma superfície clarinha, a gente vai ter uns contrastes, vocês vão ver na imagem ali. No caso do aço doce, aço ao carbono, a gente usa um negócio chamado nital, uma solução chamada nital. É uma mistura de álcool etílico com ácido nítrico. Aí a gente tem nital a 2% e a 5%. O que são esses números? 2%, eu coloco 98 ml de álcool, 2 ml de ácido nítrico. 5%, 95 ml de álcool, 5 ml de ácido nítrico. Sempre seguindo essa proporção, para dar 2 ou 5% de ácido nesse álcool, nessa solução. Aí a gente taca, deixa agir um tempinho, passa uma água em cima, passa um álcool para evaporar rápido, para não enferrujar. Só joga, se você esfregar a amostra, você perde esse ataque, às vezes você some todo o ataque. É uma camada muito fina, então passar um paninho, às vezes dá um polimento de novo, você não vê nada.
Então você passa na água para neutralizar o ácido, taca num álcool 96 lá, ou numa acetona que evapora rapidamente, coloca num soprador térmico com um ventilador, deixa a amostra sequinha e volta para o microscópio. Quando a gente volta para o microscópio depois de todo esse ataque, a gente consegue ver isso aqui. Ó. Tem umas imagens que eu fiz, umas amostras aqui que eu estava tentando um doutorado, não rolou, mas a gente tinha feito a parte de pesquisa, olha lá. A gente vê essas regiões, tá um pouquinho, não, tá manchada mesmo. Então a gente vê umas regiões mais altas, vou tentar focar melhor aqui, e umas regiões mais baixas. Então aqui, isso aqui, que são os grãos dentro do material. Estão vendo que aqui está liso, mais alinhado, aliás, né? Esses grãos alinhados, e esses aqui tudo bagunçado. E o mouse não está ajudando. Por quê? Aqui aconteceu uma solda, então o material original ele tinha esse formato, aqui a gente derreteu uma parte do material e ele solidificou. Então os grãos cresceram diferente do que era o original. E fazendo esse procedimento a gente consegue analisar os materiais. Então esse é o básico. Se um dia vocês forem trabalhar num laboratório metalográfico, vocês vão fazer esse procedimento direto. Que é, resumindo, cortar uma amostra do material, num tamanho que dê para manipular. São máquinas de solda, tá? Não quer saber. Fazer o embutimento dele, inclusive eu esqueci de desligar a máquina. Passar para o processo de lixagem, ou manual ou motorizado. Fazer um polimento, conferir se esse polimento está certo. Fazer um ataque químico para fazer a revelação. Observar no microscópio e analisar o que você está vendo. Então é isso daí, pessoal, que a gente faz num laboratório metalográfico. Desculpa o vídeo sem foco aí que eu estou sozinho. E o enquadramento do rosto aqui, que eu não sei se está bom, se está ruim, mas a gente está tentando.